Olá, professores. Sou a professora Tânia e a gente hoje vai falar da metodologia do ensino dos esportes coletivos. Por que ensinar o esporte na escola e na disciplina Educação Física? A gente precisa entender primeiro que quando a gente fala de condutas motrizes, quando a gente vai falar de uma praxeologia motora, Parlebar fala isso, explica isso, a gente tem que entender que existe um comportamento motor, essas ações são carregadas de significado, e quando a gente fala de educação física, nessa metodologia do ensino dos esportes, é muito importante a gente não se esquecer que a gente fala do saber fazer e do saber sobre. Nós temos que ensinar os nossos alunos a compreender a dinâmica do esporte. A gente precisa romper com o ensino dos esportes centrado nos elementos técnicos isolados, né? Isso é uma forma tradicional de se ensinar esportes. O que ensinar? É preciso conhecer a lógica interna. Qualquer ação motora realizada num determinado jogo é reflexo de uma atitude de concordância e aceitação do regulamento que prescreve os limites, pois, apesar das aparências, os comportamentos lúdicos não são anárquicos, mas estão fortemente determinados pela razão das regras. Assim, o conjunto de prescrições, condições e relações que as regras de jogo estabelecem tomam a designação de lógica interna, ou seja, um modo peculiar como as ações de jogo desportivo estão pré-determinadas. Que demandas motoras as regras impõem? Há interferência direta do adversário? Há colaboração ou não entre os companheiros? Quais as funções dos participantes? Além da lógica interna, nós temos a lógica externa. As duas estão juntas, né, nessa metodologia. Então, é uma análise mais ampla, contextualizada, que abrange problemas de violência, mídia, política, gênero, religião, racismo, né? A gente pode fazer perguntas do tipo: por que alguns esportes são socialmente masculinos? Por que o esporte se tornou tão forte na cultura contemporânea? Esse quadrinho é muito importante, né? A gente aqui está trabalhando os esportes individuais sem interação, esportes coletivos sem interação, esportes individuais com interação e os coletivos com interação. São todos elementos do desempenho esportivo. Prestem atenção nesse quadrinho porque são questões fáceis de prova. Tem estratégia em todos os esportes, tem as capacidades volitivas em todos os esportes, entra a questão de comportamento nas capacidades volitivas, existem as capacidades físicas em todos os esportes, as técnicas esportivas em todos os esportes. Agora, quando a gente fala de intenção tática, a gente vai falar em esportes com interação. Pode ser individual ou coletivo, mas quando a gente fala de intenção tática, a gente fala de esportes com interação. Quando a gente fala de combinações táticas e sistema de jogo, a gente está falando de esporte coletivo com interação entre adversários. Então, cuidado com isso. Dos 7 elementos, para a gente resumir aqui, 4 fazem parte do conjunto dos esportes. Técnicas esportivas, capacidades físicas, volitivas e estratégia. Apenas os esportes com interação dependem das intenções táticas individuais. É bom vocês saberem isso. Exclusivamente os esportes coletivos com interação entre adversários demandam todos os elementos do desempenho esportivo. Como ensinar?
Vamos falar das estratégias. A gente está falando da dissonância cognitiva, que é uma ferramenta utilizada para provocar e facilitar a reconstrução dos conhecimentos e atitudes já assimilados direta e acriticamente pelos alunos nas práticas sociais, né? A gente parte do pressuposto de que todo sujeito tem ideias pré-concebidas sobre como as coisas são ou deveriam ser e como ele se opera e se relaciona com o mundo. Aqui são as instruções do professor. O professor instrui, ele vai explicar, demonstrar, orientar, indagar. O professor, ele intervém. Uma das possibilidades é disciplinar os alunos, inibir comportamentos que atrapalhem o andar da aula e o empenho dos alunos com o trabalho. E quando ele intervém, ele instrui. Cuidado, hein? Pode ser uma pegadinha de prova. Vamos agora para o desempenho das unidades de... Vamos ao exemplo aqui de um planejamento de uma aula de basquete. Problema tático, manter a posse de bola auxiliando o colega. O foco da aula vai ser deslocar-se para receber. Os objetivos específicos, movimentar-se procurando criar uma linha de passe, e o jogo vai ser um jogo reduzido, 3x3 meia quadra. Meta do jogo, ajudar seu companheiro quando estiver com a bola. O professor, ele vai buscar uma conscientização tática e técnica. Conseguiram atingir a meta do jogo? Que movimento fez para ajudar seu colega com ou sem posse de bola? O professor, ele vai indagar, lembra? Qual era a meta do jogo? O aluno tem que responder. Apoiar o jogador com posse de bola. O professor, o que você teve que fazer para apoiar? O aluno, movimentar para espaços vazios, procurar receber longe da defesa. Muito obrigada. Nós estamos no Telegram, nós estamos no Instagram, no Face. E façam o nosso quiz, tem muitas questões lá e toda semana tem questões novas. Um grande abraço a todos.